sejam bem-vindos, boa noite, mais uma live de Empresários da Felicidade. Eu vou me apresentar, eu sou Lu Moraes, do projeto Empresários da Felicidade, e esse projeto surgiu para realmente ajudar os empresários, identificar quais as necessidades da organização e poder estar levando resultado para a empresa e também felicidade aos colaboradores e aos clientes, ou seja, as pessoas, né, que fazem o resultado acontecer. Gente, muito gostoso, a gente vai estar falando hoje de algo muito especial. Eu tenho colocado muito plano, né, de retomada para as empresas, né, no caso eu como consultora, né, a gente tem trabalhado muito nas empresas nessa retomada, mas também como coaching, é importante que eu traga aqui, né, como a gente pode identificar o nosso plano, né, de retomada, como a gente pode dar virada na nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos a esse movimento, né, esse momento de retomada, né, da gente. O que a gente está fazendo? O que a gente precisa mudar? Qual que é o plano, né, o plano para a nossa melhor, né, retomada, para a gente ter atitudes assertivas, né? Então, isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Como que a gente pode se preparar da melhor forma, né, nesse plano, nessa trajetória, tá bom? Então, muito bem-vindos. Lá vamos nós, o melhor plano de retomada da sua vida, né? Por que não da sua vida? Quando a gente fala de retomada, a gente fala, né, da pandemia, a gente fala, nossa, desse momento complexo que a gente está passando, de introspecção, esse momento, né, de análise, né, do todo, da nossa vida, da nossa família, dos acontecimentos, do país, do mundo. Então, existem muitos cenários para a gente, né, trazer para a introspecção, para entender o que está acontecendo. Então, eu coloco aqui uma situação. O que você está fazendo, né, da sua parte, que você pode agregar de forma positiva? Traga isso, veja o que você pode fazer nesse momento, né? É importante que a gente some, que a gente traga algo positivo, né? Para nós, para a família, para o mundo. E a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa transformação, né? Da gente, como a gente pode estar fazendo, né, um plano de forma assertiva, um plano realmente que tenha sentido para a gente, né? Então, o melhor plano de retomada é a gente começar. Eu vou trazer 4 principais passos aqui para a gente conversar, né? E eu acho que a gente começa falando de transformação, né? Porque você pode até sentir vontade, né, de falar assim, eu, né, tenho vontade de jogar tudo pro alto, né, de começar tudo de novo, começar do zero. Tá tudo bem, muita gente passa por isso, eu acho que eu passei, todo mundo passa, né, essa vontade de falar assim, nossa, eu queria tudo diferente, né? E isso pode ser tanto no profissional quanto no pessoal. Mas só tem uma certeza, que quando isso acontece, a única coisa que te espera é uma mudança. Então, para isso, você precisa encarar algo novo para você. Porque desse jeito você está sinalizando que tem algo que não está bom. E quando a gente sinaliza algo, tanto pessoal ou profissional, que não está bom, é importante que a gente pare para olhar. É importante para a gente entender o que realmente a gente quer, né? Tanto no profissional, tanto no pessoal, que tenha sentido para você. Você vai trabalhar a vida toda fazendo algo que você não gosta, né? Então é importante que a gente, né, não deixe os nossos sonhos de lado, porque está muito vinculado aos nossos talentos. Então a gente tem que se ouvir, a gente tem que trazer essa voz, né, para cima, para o alto, né? A gente tem que nos entender mais, né? Ter essa, vamos dizer, essa conexão cada vez mais próxima, né? Você com você. O que realmente é importante, o que tem sentido na sua vida, o que você acha que é uma missão para você, né? Porque a gente está aqui e tem muita coisa boa, importante para fazer, né? Tem que deixar algo muito melhor do que a gente encontrou. Então, o que não falta é trabalho para a gente, cabe a gente parar e analisar. Então, para a gente fazer esse plano de retomada, a gente não precisa virar do avesso, né? Fazer tudo, né, de uma forma complexa, difícil, zerar tudo, né, que tem até agora. Não, a gente pode olhar, talvez, uma percepção diferente. A gente pode começar a entender. Quando você fala em autoconhecimento, você começa a entender com percepções diferentes, né? Então, assim, fala assim, olha, isso aqui tem sentido para mim, mas nem tanto. Isso daqui eu preciso mudar. Então, você começa a ter uma outra visão, uma outra percepção. E não uma reviravolta, não, né, virar do avesso a sua vida. Então, a gente fala aqui com muito talento, né, nato seu. A gente fala aqui com muita conexão com a sua essência. Então, para a gente começar o nosso plano de retomada, a gente vai falar de transformação. Qual que é a sua busca hoje, né? O que você está buscando para você, falando de autoconhecimento? Então,
analise, o primeiro ponto é esse, é o que você está buscando que realmente é importante, que tem conexão com você. Então esse é o primeiro passo do plano, tá? A gente começar da linha certa, de uma forma assertiva, é conectado com a sua essência, é conectado com o que você tem de importante, de valor, tá bom? Uma vez feito isso, você identificado, você pode até escrever, né? O que realmente é importante, quais são os pontos que você precisa fazer para que realmente você possa ter essa transformação clara, né? É importante isso. Seja bem-vindo, tudo bom? O segundo ponto que a gente traz aqui, a gente vai falar também mais em detalhes, mas é clareza nos objetivos. Então, a partir do momento que você tem a transformação, qual que é o seu objetivo? Então, de forma clara, que não deixe dúvidas para você, né, ter assertividade nas suas ações, preparar a sua saída, né, da zona de conforto, ou seja, o que está acontecendo aqui na minha vida que eu estou sentindo que não está bom mais? Para, analisa, vê se você está na zona de conforto, vê se tem alguma coisa que você tem que, né, dar um empurrão, porque muitas vezes a gente se olha e fala assim, tá tudo bem, tá tudo indo, né? E isso é perigoso. Então, se você estiver na zona de conforto, verifique e saia dela, tá? Nem que você tenha que dar um empurrãozinho, mas é importante a gente poder trazer algo novo, trazer essa energia, essa emoção para a vida, tá? Tenha consciência do que é positivo e negativo. Então, esse é o terceiro ponto, olha aqui. A gente sempre tem que analisar. Lembra quando eu falo que a gente tem dúvida, né? Quando a gente tem alguma situação, de medo ou receio, analisa quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então traga isso para você, tenha essa consciência, tá? Então você tem desses 4 pontos que a gente vai aprofundar agora, aí você vai ter o seu plano de uma forma macro, muito assertivo. Por quê? Porque ele começa da maneira certa, ele começa conectado com você, ele começa com clareza, ele tem um objetivo, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe quais são os impactos, né, os riscos, com os pontos positivos e negativos. Então ele é top, ele é o seu melhor plano. E por que ele é seu? Porque o seu é diferente do outro. Nós não somos iguais, então não adianta eu falar uma receita de bolo, eu tenho que trazer aqui a ferramenta para cada um fazer o seu plano. A gente tem situações diferentes, a gente tem valores diferentes e ainda bem, né? Porque senão não ia ter sentido, ia ser tudo muito, muito igual. E a gente está aqui trazendo o que a gente aprendeu, o que a gente tem, né, de experiência, de vivência, e cada um tem a sua, né? Então é importante que a gente traga o que realmente é valioso, o que a gente gostaria de seguir agora nesse plano daqui para frente, tá? Então, o primeiro ponto que eu coloquei é a respeito da transformação. Então aqui a gente fala assim, puxa, Lu, seria legal se a gente separasse tudo, né, em caixinhas de uma forma muito bem organizada, né, não tinha problema, né, de uma forma assim, esse daqui, né, é pessoal, esse aqui é profissional, esse aqui é férias. Então assim, é importante que a gente tenha tudo conectado. E por que tudo conectado? Porque nós somos um, né, nós somos somente uma pessoa, tanto no pessoal quanto no profissional. Nós estamos falando de uma única pessoa. E essa única pessoa, ela tem um plano de retomada que é dela. E que ela quer ser feliz no pessoal, ela quer ser feliz no profissional. Então aqui a gente vai com organização. A gente acaba entendendo que a gente precisa de uma certa, vamos dizer, harmonia, né? Harmonia no ambiente, harmonia nas suas atividades, equilíbrio, né? Nem workaholic, nem, vamos dizer, desleixamento, assim, que realmente a gente tenha uma forma equilibrada, né? Então tudo isso é importante e o autoconhecimento traz pra gente esse equilíbrio. O que eu preciso fazer, qual é o meu objetivo, mas também o que é importante eu fazer. Onde eu consigo ter meu maior equilíbrio, e é no equilíbrio que as coisas mais importantes acontecem, porque a gente precisa ter o equilíbrio para realmente a gente estar no nosso melhor, né? Então, se a gente está no nosso melhor, é que realmente as coisas estão funcionando bem, tá? Então, que a gente tenha isso de forma clara, as lições assertivas dentro do nosso autoconhecimento, o que a gente traz que é importante e que tem significado pra gente, que tem conexão com propósito. Às vezes você fala assim, Lu, mas eu não tenho propósito. Você ainda não descobriu, mas vai ter um dia que ele vai surgir na sua frente e vai falar assim, nossa, eu quero muito isso. Quando você fala, eu quero muito isso, é porque é o seu propósito, é a sua missão, é aquela coisa que te deixa com a energia vibrando dentro de você. Então isso é realmente uma missão, um propósito, como você queira dizer, mas é aquilo que te dá energia, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá tesão em fazer, tá? Então sejam bem-vindas, tudo bem? Então quando a gente entende quais são as dores, as nossas dificuldades, né? A gente começa a entender dentro do autoconhecimento
Onde que eu consigo ter equilíbrio disso? Como é que eu consigo me equilibrar dentro dessa dor? Se isso realmente me afeta, o que que eu preciso fazer para ter o equilíbrio, né? Muitas vezes, hoje, a gente tem tanta coisa no mercado, a gente tem meditação, a gente tem caminhada, a gente tem várias situações que traz, né, a conexão com a gente, que dá esse equilíbrio, que traz a gente com a consciência, né, no presente. E quando eu falo presente, a gente está falando da importância de você fazer as coisas com atenção plena. Quando você faz isso, né, você está se dedicando de uma forma que você não consegue se desviar. Você tem foco naquilo. Quando a gente tem foco, as coisas acontecem, as coisas se realizam de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais rápida, né, do que se a gente ficar em rede social, ficar em TV, né, a gente acaba tendo essa facilidade quando a gente tem um olhar mais focado, né, naquilo que a gente está fazendo, que a gente fala de atenção plena. Mudanças são necessárias. Lu, é verdade. A gente precisa mudar. Imagina se você fosse igualzinha, do jeito que você nasceu até o momento que você vai, né, partir. Você imaginou? Se as coisas não mudassem, se as coisas não viessem diferentes para você? Se você estudasse na mesma escola, com o mesmo professor, se você tivesse os mesmos amigos, se você tivesse apenas um emprego, né? Então imagina quantas coisas são importantes, quantas mudanças trazem, né, aprendizados, experiências, traz situações que realmente a gente precisa, né, certificar de que isso é importante para mim, isso eu quero, isso eu desejo, isso eu posso acontecer. Então quando eu falo alguma coisa que eu quero, que eu trago para mim, essa reação é importante, porque é você de uma forma assertiva, uma forma conectada, eu quero isso, né? Então quando a gente fala eu quero, é realmente isso vinculado a algo conectado com o seu eu, tá? Então, traga isso forte para você, identifica qual é essa mudança necessária, o que está incomodando você, né? Então, primeiro ponto a gente está ainda, né? Que é na transformação, tá? Então, identifique essa transformação, que momento que é esse, o que realmente está incomodando você e o que você quer para sua vida, tá bom? Então, o segundo é a clareza. Aqui a gente fala por que clareza? Porque não adianta a gente, né, saber o propósito, o que a gente deseja, se a gente não colocar uma meta, se a gente não colocar um objetivo naquilo. Por quê? Ai, Lu, eu tenho um sonho. Então, para você colocar vamos dizer, um período, um prazo para atingir esse sonho, né? Você precisa colocar meta, você vai colocar objetivo. Então, para isso, é importante você ter claro qual é o seu objetivo. Coloque clareza, transparência isso para você. E muitas vezes escreva, porque isso é importante. Eu repito porque é importante quando você escreve. Quando você escreve os seus objetivos ou, né, os seus planos, quando você escreve, você está fazendo com que ele realmente tenha sentido, com que ele se materialize, entende? Então isso é importante, você além de escrever, você está vendo, então ele está se materializando ali do que um simples pensamento, tá? Então ele tem muito mais força quando a gente escreve. Então, planos concretos, né, metas importantes, não metas avoadas, não, metas que realmente têm sentido para aquele momento, que você vai buscar, né? E é uma dica, né, que eu falo que é importante, quando a gente fala de escrever, porque muitas vezes a gente não tem esse hábito, a gente tem assim, as coisas vêm e as coisas vão, tá? Então, tenha um caderno na bolsa, tenha sei lá, no celular, mas que você tenha esse hábito de escrever. Isso é muito legal, isso ajuda, porque muitas vezes você deixa passar oportunidades, transformações, mudanças, situações que podem ali fazer uma diferença enorme e você realmente deixou porque você não anotou. Isso acontece comigo, eu também sou assim. Muitas vezes eu falo assim, puxa vida, eu preciso anotar isso em algum lugar e eu não tenho, né? Então, isso é importante, a gente tem que trazer esse hábito, né, de poder escrever, tá? E quando a gente faz isso, tem muito mais significado. Quando a gente coloca essa conexão, essa clareza, né, esse objetivo, né, com o nosso propósito, isso tem muito mais significado, fica muito mais fácil para você buscar esse seu sonho, esse seu propósito. Por quê? Porque você tem objetivos, você tem metas, e isso dá clareza, isso dá transparência, isso dá agilidade, isso dá domínio, controle, você consegue entender que é possível, tá? Então eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão, eu vou buscar essa missão, tá? Então, coloque objetivos, metas claras, né, para que você realmente tenha facilidade, agilidade para buscar. Muitas vezes, quando você coloca só em pensamento, fala assim, eu tenho um sonho, você não tem prazo, você não tem caminho, você não, né, então você fica muito, né, à mercê deixa a vida me levar. E aí esse sonho não realiza.
Então, fique firme, faça todo dia, foque, né? Que nem eu coloquei, foque nesse seu objetivo. E aí sim, não tenha nada que a gente não coloque foco, que a gente não conquiste. Não tenha nada, preste atenção no que realmente você quis. Veja se você não conseguiu, ou veja se você não colocou foco direito, tá? Então é importante que a gente tenha isso de uma forma clara. Porque muitas vezes você pode estar se auto-sabotando. Como assim, Lu? Você pode estar se auto-sabotando, falar assim, eu tenho um sonho, eu tenho uma missão, nossa, eu sou uma sonhadora, então. E eu já falei que sonho é feito para ser realizado. Senão ele vai ser sonho a vida toda. Então, assim, o sonho, ele é feito para ser realizado. Então, não fique se auto-sabotando, né? Como a gente fala, ou procrastinando. O sonho é feito para ser realizado, tá? Então, faça os seus objetivos, coloque suas metas de forma clara, para que você realmente tenha vamos dizer assim, esse propósito, esse sonho muito mais próximo, muito mais real para você, tá? Zona de conforto, terceiro ponto. Zona de conforto, gente, é importantíssimo a gente dar uma olhadinha, porque às vezes você coloca a meta, você coloca os objetivos claros, sabe o que tem que fazer, as ações e tal, e não sai do lugar, as coisas não acontecem, não mudam. Preste atenção como você está. Se você não está numa zona de conforto, isso é muito importante, porque você às vezes fica numa zona de conforto e você se auto-sabota, porque você não começa. Você fica lá, né? Tá tudo bem, né? Você, sem perceber, muitas vezes, né? Você acaba ficando, né, com a sensação de conforto e você realmente não realiza. Você não dá um passo no desconhecido, você não arrisca, né? Você não faz algo que realmente fala assim, é agora que eu vou, agora que eu vou tentar. Aquela coisa de emoção, né? Você fica lá, né, com esse conforto disfarçado, né, que a gente chama de zona de conforto. Por quê? Ele muitas vezes ele está disfarçado, porque você está lá fazendo seu dia a dia, parece que você é ativa e tal, mas você tem uma situação confortável e isso, né, deixa você, vamos dizer, procrastinando, te auto-sabotando. E aí você não faz, não executa, não arrisca, não se desafia e muito menos ousa. Tá? Então é importante que a gente tenha esses verbos na nossa vida, ousar, desafiar, realizar. Isso é importante, eu quero que vocês falem a todo momento, né? Ousadia, realização, desafios. Isso traz energia, isso traz vida pra gente. Isso traz realização, isso traz sonhos, isso traz conquistas, tá? Então são verbos que tem que estar no nosso dia a todo momento, tá bom? E outra situação, não existe mudança se você não sair da zona de conforto. Você já viu? Como se você está bem, está confortável, para que mudar? Né? Então, não. E agora, no plano de retomada, a gente está dizendo, plano de retomada é igual mudança. Então, a gente tem que sair fazendo, a gente tem que sair arriscando, a gente tem que sair de uma forma ousada. Mas por quê? Porque tem sentido. E como? Com plano. Nenhum momento a gente está dizendo assim, vai, sai e faça. Não. A gente está fazendo o melhor plano de retomada, que é conectado com você, com a sua transformação. Não é? Lembra que a gente colocou objetivos, metas de forma clara para você chegar de forma assertiva, minimizando riscos, né? Então isso é importante. Terceiro, a zona de conforto. Você sair da zona de conforto não quer dizer que você vai sair para pior. Não, a gente está tirando você de um risco. A zona de conforto é algo, né, que traz, né, de uma forma que assim, você pode, vamos dizer, ser surpreendida de uma forma negativa. Né? Porque você não está no controle. Quando você está em zona de conforto, você não está nesse controle. Preste atenção nisso, tá? Então, algo que eu gosto muito, que eu vi há pouco tempo, e eu trago aqui, né, referente à zona de conforto, que pior que não tentar, né, é você não sair do lugar, é você ficar parado. Então, assim, isso é importante. Pior do que não tentar é você ficar parado. Então, preste atenção nisso e faça, né, esse plano de retomada, esse plano de vida, como você queira colocar, com esses quatro tópicos, tá? Então, vamos lá, vamos no terceiro ainda que a gente está na zona de conforto. Vamos lá, experiência nova, traga, tira esse medo de mudar, né? Você vencendo isso, você vai trazer experiências importantes. E olha, qualquer passo pequeno que você dê, que você avance, a transformação é muito grande. Então, às vezes você pensa que é muito difícil, é complexo, mas se você faz uma mudança pequena, de repente você transformou muita coisa. Então, assim, facilita isso para você, né? De forma que te direcione ao seu objetivo, tá bom? Então, trate isso com naturalidade. Não tem problema nenhum a gente estar em zona de conforto e muito menos a gente querer sair dela, tá?
Então tá tudo certo, a gente está fazendo um plano. E quando a gente fala plano, a gente está fazendo aqui minimizando o risco, a gente está falando de uma forma assertiva, sabendo como, sabendo quando, né? Então é importante que a gente traga essa consciência. E falando em consciência, é importante que a gente traga os aspectos positivos e negativos. Lembra que eu falo? Quando a gente sabe os impactos, a gente consegue minimizar os riscos, né, daquela atitude que a gente está tomando, daquela decisão que a gente resolveu ter. Então é importante, quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos. Quando você tem essa consciência em cima da sua transformação, o sucesso é muito mais fácil acontecer. Né? Você é muito mais bem sucedido quando você tem esse olhar do positivo e do negativo. Você conhece os riscos. Não é assim? Então vamos dizer, é muito mais difícil você ter arrependimento, porque você já sabia do que podia acontecer. E se aconteceu, tudo bem, bora lá, volta para cima. Né? Arrasta para cima e vamos seguir. Não tem. É importante que a gente tenha, vamos dizer, o nosso planejamento, que a gente faça isso, né, de uma forma clara. A gente está falando aqui, são 4 etapas legais, importantes que a gente tem que fazer. E todo mundo sabe fazer isso. Tá? Aqui a gente não está falando de um plano, vamos dizer, executivo, nada disso. A gente está falando de plano de vida, de transformação da sua vida. Então traça esse plano. Coloca no papel que nem eu coloquei. Pega um bloquinho. Traz um caderno novo, sei lá. Traz isso para você, para sua vida nova, para sua transformação. Então coloque os pontos positivos. Se você quiser, até dobre a folha, né? E aí você, de uma forma clara, você vai ver positivo e negativo um do lado do outro. Isso facilita muito visualmente. E você vai começar a entender que esse sonho, que parecia algo só, vamos dizer, alguma ideia, né? Ele realmente tem um aspecto lógico. E aí quando a gente começa a olhar com isso, fica muito mais próximo, o nosso sonho fica real, né? Ele fica possível. Então assim, é muito mais gostoso, é muito mais, vamos dizer, emocionante quando você tem isso, você pode, você faz, você conquista, né? Então a gente é que traça o nosso caminho. As escolhas são nossas. Então para que deixar a vida me levar? Leve você para sua vida melhor, para o melhor que você pode. Se você tiver algumas dúvidas, isso pode acontecer, vá buscar informação. É importante que a gente vá buscar informação, que a gente tenha isso, uma maneira de solucionar. As dificuldades existem, mas ao mesmo tempo elas estão para nos evoluir e não para desistir, nunca. A gente tem que seguir. E se as dificuldades, os problemas surgem, é para a nossa evolução, né? E para a gente conseguir, né, sair dessa mais forte e continuar. Então, assim, nunca pense que alguma dificuldade é para você desistir ou para você repensar. Você até pode fazer isso, mas tente seguir. Porque muitas vezes ela só está te fortalecendo para situações mais importantes que vêm pela frente, para crescimentos maiores. Ela está ensinando você como é que faz ou como não faz. Então, que a gente tenha os bons olhos para isso, que a gente veja sempre coisas positivas. Nas dificuldades, a gente está aprendendo. E muitas vezes é difícil, eu concordo, né? Puxa vida, mas passa. Passa e você aprendeu. Passa e você carrega isso com você, essa sua força de virada. Então não tenha medo, né? Faça esse plano de retomada nesses 4 tópicos, né, que eu coloquei. E aí, depois desses 4 tópicos, o que você tem? As ações, né? Então, a partir do momento que você tem esses 4 tópicos, a transformação, né, depois vinculado ao objetivo de forma clara, né? Identificar que zona que você está de conforto, o que você tem que mudar ali para poder, né, sair daquela zona, vamos dizer, confortável. E, por último, identificar, né, colocar na balança os pontos positivos, os pontos negativos, conhecer os riscos. Olha que lindo, gente. Então, para que medo? Para que situação de falar assim, ai, eu não vou fazer, isso não é para mim? Isso não existe, gente. Se veio pra gente, se veio algo para você, se você pensou em algo e te deu energia, te deu alegria, por que não? Faça seu plano. Hoje a gente está muito focado em plano de empresas, retomadas, né? Eu como consultora, a gente tem buscado muito isso, e isso é importante para garantir emprego, garantir economia. Mas aqui a gente está falando de você, né? Como coaching, eu quero que você realmente tenha um plano para você sair feliz, sair realizada. Aproveite esse momento e faça a sua mudança, faça a sua transformação. Então, realize, faça o plano de retomada, né? Coloque esses 4 pontos, esses 4 tópicos em ação, né? E aí depois você vai só realizar ações para que esse sonho ou esse propósito se realize, tá? Então, não perca a oportunidade, conecte com o que realmente é importante para você
e traga esse presente para sua vida. Já pensou? Você realizando um sonho que realmente é importante para você? E eu espero que você tenha sonhos. Eu realmente espero que você tenha sonhos, porque a gente precisa ter sonhos. Se você não tem, comece a criá-los. É importante que a gente tenha essa energia de sonhar, essa energia de viver, essa energia de vibrar, essa energia de realizar, de conquistar. Então que você tenha sonhos maravilhosos e que eles nunca fiquem sonhos eternos, que eles sejam realizados, né? Que você tenha a energia dessa conquista. E eu sei que é fácil, é só a gente começar a escolher da forma certa. A escolha começa assim, eu quero. Depois, eu começo a executar. Primeiro, você decide, eu quero. Aí sim o seu sonho começa a deixar de ser sonho e aí começa a ser algo que realmente, né, mais próximo de você. Então, gente, olha, eu desejo uma semana maravilhosa para vocês, sonhos realizados, um plano de retomada bem, assim, forte, né? Cheio de energia, de ações que realmente vão fazer a diferença na sua vida e que você realmente conquiste isso, porque você merece. Você merece trabalhar com algo que tenha conexão com você, que tenha sentido na sua vida. É o que realmente eu torço para todo mundo. Que as pessoas trabalhem com o que amam, que as pessoas trabalhem todos os dias com a energia de fazer o bem, com a energia de estar conectado com as pessoas, que elas façam o que realmente tem conexão com o talento delas. Um beijo enorme para vocês, boa noite, é muito bom estar aqui, obrigada, gente. Bom tê-los aqui, uma ótima semana, cheia de luz, de alegria e muita garra. Vamos lá, não vamos desistir. Se os problemas vierem, é só para te fortalecer, lembra? Não vamos desistir, não, vamos lá, vamos seguir, né? Trace seus objetivos, né? Identifique, assertivo, e aí você vai ter o seu sonho cada vez mais próximo. Um beijo, uma linda semana para vocês, fiquem com Deus, e até quinta-feira, às 18 horas, tá bom? Tchau, tchau, obrigada, gente. Até.